Então, vamos lá. Seguinte, vamos supor que você queira operar mini índice e ou mini dólar, tá? Eu não sei qual que é ativo que você gosta de operar aí do outro lado da telinha. Eu opero os dois, tá? Para mim, os dois são incríveis. Os dois são muito bons. Mini índice ou mini dólar, tá? No mini índice e mini dólar, o que que você vai fazer? Você sempre vai utilizar um gráfico de 5 minutos, onde cada barra do gráfico corresponde a 5 minutos de negociações. Você sempre vai pegar o último pivô do dia anterior. Então, isso aqui é uma regrinha que a gente utiliza. Então, se você quer operar mini índice e ou mini dólar, você vai fazer essa leitura no gráfico de 5 minutos e sempre pegando o último pivô do dia anterior. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer umas linhas que correspondem aos pivôs de mercado. Vamos supor que no dia anterior o mercado fez essa movimentação, começou a subir, fez um movimento mais ou menos assim, certo? Então vamos lá. Se eu quiser pegar o último pivô de alta do dia anterior, último pivô de alta do dia anterior, qual é o último pivô de alta que nós temos? Então a gente sempre vai verificar se o mercado ele fez um fundo maior que o fundo anterior e com uma estrutura de topo, certo? Então, basicamente, o beabá do mercado, você vai pegar a última correção. Então, isto daqui é o último pivô de alta do dia anterior. Tudo bem? Pivô de alta do dia anterior. Isso aqui, ó, esse. Certo? Vamos falar que eu vou pedir para você pegar o último, último pivô de baixa do dia anterior. Qual é o último pivô de baixa do dia anterior? Então, o mercado vem aqui, ele faz um topo mais baixo que o topo anterior e faz uma estrutura de fundo, certo? Então, qual é o último pivô de baixa do dia anterior? Topo mais baixo que topo anterior, eu pego exatamente essa correção. Então, este daqui é o pivô de baixa do dia anterior. Então, é sempre o último, sempre da direita para a esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Tudo bem? Vamos desenhar e colocar um pouquinho de candles, de barrinhas aqui para você ter um entendimento ainda melhor. Então, vamos dar um exemplo aqui de pivô de alta, tá? Então, vamos supor, no gráfico de 5 minutos, que o mercado ele faz, por exemplo, um desenho mais ou menos assim, como eu estou colocando aqui para você, tá? Vou colocar um candle com uma sombrinha em cima, uma sombrinha embaixo. Então, imagina que no final do pregão, o mercado fez exatamente este desenho, certo? Então, o que que ele fez aqui? Ele fez basicamente um pivô de alta, certo? Cada barrinha dessa tem 5 minutos de negociação, pivô de alta, ok? O que que a gente vai fazer? A partir de agora, você vai começar a aprender sobre espelhamento de Fibonacci, tá? A gente vai fazer projeção de Fibonacci, tá? Como que a gente faz a projeção de Fibonacci, tá? Então, você vai sempre fazer assim. Você vai sair da direita para a esquerda para projetar Fibonacci, tá? Então, sempre lembre-se desta regra. Encontrei o último pivô do dia anterior, certo? Gráfico de 5 minutos. Eu vou pegar da direita para a esquerda, direita, esquerda, tá?
direita, esquerda, fundo, topo. Fundo, topo. Então, sempre vai seguir essa regrinha. Você vai pegar o fundo da direita com o topo da esquerda. Fundo da direita, topo da esquerda, fundo da direita, topo da esquerda. Você vai pegar os extremos deste pivô. Então, por exemplo, qual que é a mínima deste pivô? Tem uma sombrinha aqui na parte de baixo. Então, é desta sombrinha que eu vou começar o meu tracejo. Lá na parte superior, eu tenho uma sombrinha também. Então, é desta sombrinha que eu vou encerrar o meu tracejo. Lá no gráfico, aqui, ó, vai ficar muito fácil de você ver. Bem tranquilinho, muito fácil. Tá? Feito isso, na plataforma Profit, eu vou utilizar bastante a ferramenta Fibonacci para projetar alvos de Fibo. Vou te ensinar como configura tudo bonitinho. Então, a gente vai fazer o tracejo de Fibo. Então, eu primeiro saio daqui para a máxima e projeto. Quando a gente projeta, fica mais ou menos assim. Vai vir uma linha, aqui vai estar algumas retrações, tá? Não ligue aí para os meus desenhos, eu tento ser o mais didático que eu consigo, mas lá no gráfico vai ficar bem simples de você entender. Então, eu vou ter a retração de 61,8, que é um ponto de memória no gráfico. Eu vou ter a retração de 100% do espelhamento e lá em cima eu vou ter a retração de 161,8% do espelhamento de mercado, tá? Isso aqui a gente considera como alvo de número 1, tá? Alvo de número 2 e alvo de número 3. Alvo 1, alvo 2 e alvo 3, tá? Esse tipo de projeção de fibo é uma projeção de fibo de espelhamento, tá? Espelhamento, tá? E essa projeção de fibo de espelhamento, o americano utiliza muito. E você vai entender por que utiliza. E você vai entender porque hoje de manhã, no Morning Call, aqui, às 8h30 da manhã, eu faço um comentário de abertura e já convido você para participar do Morning Call, tá? Eu sempre brinco que gráfico parado, qualquer bunda mole olha. E no gráfico do pregão ao vivo. Então, durante muitos anos, eu faço um Morning Call aqui de graça, dando todas as entradas para vocês. Então, se inscreva aí e já participa da imersão amanhã, 8h30 da manhã, aqui no canal, tá? E se você está gostando desse tipo de conteúdo e quiser contribuir com o seu like, depois dá o likezinho aí para fortalecer, beleza? Então, isso chama projeção de espelhamento de Fibonacci. Tira um printzinho da tela, tira um printzinho aí, para você nunca esquecer dessa regrinha, tá? Depois eu vou te dar algumas lições de casa para você fazer, tá bom? Projeção de de Fibonacci. Direita, esquerda, fundo, topo, do último pivô, gráfico de 5 minutos, projeta para cima. Beleza? Você vai entender por que que isso é importante. Eu não vou falar palavrão aqui, né? FODA, mas isso aí que você soletrou. É muito bom, tá? Beleza? Tirou o print da tela? Opa, que legal, muito bom. Bom, e se for ao contrário, Marquinho? E se eu tiver, por exemplo, um pivô de baixa, como que eu faço o tracejo de fibra da maneira correta? Pivô de baixa. Então, por exemplo, vamos supor que o mercado fez esse movimento no final do dia, tá? Vamos colocar aqui uma sombrinha em cima, né? Uma sombrinha embaixo. E ele fez mais ou menos essa movimentação, algo mais ou menos assim, tá? Exemplo. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um pivô de baixa, certo? Então, eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior. Então, o que que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou fazer a mesma regra. Então, vamos lá. Eu vou sair da direita para a esquerda. Sempre isso. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Certo?
você vai sair do topo, do último topo, para o último fundo. Então, sempre lembra desta regrinha, tudo bem? Sempre, gráfico de 5 minutos, para quem está perguntando. Sempre no mini índice ou mini dólar. Sempre no último pivô do dia anterior. Direita, esquerda, topo, fundo, direita, esquerda, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Beleza? Tá? Então, como é que faz? Você vai pegar os extremos. Então, lá na parte superior, você tem exatamente uma sombrinha. Então, você vai sair dessa sombrinha. Aqui na parte inferior, no candle vermelho, você também tem uma sombrinha. Então, você sempre vai pegar o quê? Os extremos. E aí você vai fazer a projeção de Fibo lá no gráfico, vai ficar bem tranquilo de você ver. Direita, esquerda, e vai projetar isso aqui para baixo. Vai ficar mais ou menos assim o desenho, tá? Mais ou menos assim. Então, você vai ter o alvo de número 1, com a retração de 61,8, que é um ponto de frenagem do gráfico, você vai ver que é incrível. Um pouco mais abaixo, você vai ter o alvo de número 2, tá? Que é a retração de 100% do movimento, ok? Vai estar mais ou menos por aqui, vamos esticar, bonitinho, aqui. E lá embaixo, você vai ter o alvo de número 3, que é a retração de 161,8% da movimentação de projeção da Lei Áurea de Fibonacci, tá? Então, você vai ter mais ou menos este contexto, tá? Então, tira uma fotinho, tá? Tira uma fotinho para você não esquecer, beleza? Então, retração de espelhamento de pivô de baixa, é assim que faz, tá? Tirou o print? Tirou? Opa, que legal. Vamos mudar, começar devagar aí para o gráfico? Então vamos para o gráfico para ver se a gente consegue enxergar esses movimentos. Então vamos lá. Bora lá, Marquinhos. Seguinte, vou começar, vou fazer exemplos do dia de hoje, tá? Porque o dia de hoje está fresquinho. A galera hoje ganhou muito dinheiro, tá todo mundo feliz. Teve gente que já bateu a meta da semana, teve gente que já fechou o mês com este operacional. Então vamos lá. O que que você vai fazer? Eu vou colocar aqui, esse aqui é o dia da sexta-feira, tá? Sexta-feira, dia 18 de julho. Então, qual que é o passo a passo? Você vai tirar todos os indicadores da sua tela. Você vai deixar a tela com fundo branco, fundo preto, o fundo que você quiser. Você sempre vai ver qual é o último pivô do dia anterior. Então, bora lá. Você consegue perceber que aqui eu tenho uma correção? Você consegue perceber? Eu vou aumentar ainda para você ver melhor, né? Às vezes você está vendo pelo celular, você não está conseguindo aí enxergar. Mas vamos lá. Vê se você consegue perceber isso aqui. Você consegue perceber que o mercado ele saiu na sexta-feira aqui do candle 93, ele veio até o candle de número 100, que ele fez esse martelinho. E ele bateu lá em cima no candle 111, 112. Você consegue perceber que o mercado fez esse movimento? Ó? Ele bateu e subiu? Você consegue perceber isso? O que isso aqui significa? Devagar, né? Piscina de criança, vamos devagar. O que isso aqui significa? Isso aqui é um pivô de baixa, certo? Pivô de baixa. Então, se eu quiser projetar o mercado para baixo, como que eu projeto? Eu vim aqui do lado direito, eu tenho uma ferramenta de projeção de Fibonacci. Eu saio da máxima daquela estrutura da direita para a esquerda, vou fazer um liga-ponto e vou soltar os alvos de Fibo. Direita, esquerda, solta. O que eu vou ter aqui na parte de baixo? Eu vou ter exatamente o alvo de número 1, que é a retração de 61,8. Eu tenho o alvo de número 2,
que é a retração de 100%, e eu tenho exatamente o alvo de número 3, que é o terceiro alvo de figo. Primeiro, segundo e terceiro alvo.